Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, São José do Peixe, a Juscelene, pessoal de Lopes do Piauí, turmas linda, maravilhosa, muitos polos, muita gente que acompanha essa aula. Vamos continuar com a nossa reflexão sobre códigos de ética, conceito e objetivos, adentrando, como se fosse num jantar, tem a entrada. E agora temos o prato principal. Código de ética. Professor, a palavra código, ela me faz pensar em uma coisa assim secreta. Não. Código aqui significa o quê? Regra. As regras éticas das profissões, só que hoje veremos de um modo geral. Na próxima aula, especificamente na tua área. Olha só, vem comigo, atenção! O Código de Ética é um documento que ele busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa. E, em geral, esse Código de Ética, ele tem algumas fontes. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente no seu artigo 23, é uma fonte no qual se inspira o Código de Ética. Fala assim: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego. Agora, olha só. Condições justas e favoráveis de trabalho, proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual remuneração. Essa essência humanista que visa o bem, o benefício do ser humano, ela está embutida no Código de Ética. Ele também visa o bem, no sentido de uma postura profissional, no caso do técnico informático. Outra fonte valorosa do Código de Ética é a Constituição Federal. No seu artigo 6º, por exemplo, ao abordar os direitos sociais, tem uma lista. Ele fala: o trabalho é um direito social. Ele deve estar acessível a todo cidadão brasileiro. Temos também a consolidação das leis trabalhistas, os estatutos, legislações específicas, leis orgânicas de município, constituições de estados. Então, em tudo isso, um código de ética profissional, ele deve se inspirar. Por quê, professor? Porque, por exemplo, aí tem o Código de Ética de Informática. Aí, um dos artigos do Código de Ética, vamos supor, ele está em desacordo com a Constituição Federal. Na hora que a classe for votar a implantação do Código de Ética, alguém vai levantar o braço e dizer: olha, o Código de Ética está bonito, mas ele é inconstitucional. Tal artigo do Código de Ética está indo contra a Constituição Federal. Ou outro artigo, ele é em desacordo à CLT. Se ele estiver em desacordo com essas leis principais de um país, o Código de Ética já caiu, perdeu o seu valor moral e o seu valor legal. Então, por isso que o Código de Ética, a sua elaboração, ela é demorada. Seria muito fácil eu juntar uma quantidade de técnica informática. Vamos fazer aqui direitos e deveres da profissão. Seria muito fácil. Mas esses direitos e deveres têm que estar de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu não posso colocar, por exemplo, no Código de Informática, de Ética, que o trabalhador em informática ele deve trabalhar todos os dias, sem descanso, sem remuneração justa e sem férias. Isso vai
está em desacordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, o código se tornaria um grave atentado aos direitos humanos. Olha só, os códigos de ética, eles são divididos em códigos de ética profissional, ou seja, de cada profissão. Avelino Lopes do Piauí presente. Um alô, Avelino Lopes. Aquele abraço. Alô, Avelino Lopes. Aquele abraço. Alô, Avelino Lopes. Gente linda, maravilhosa. Muito obrigado. Eu estava tentando descobrir, certo, o nome do polo. Agora eu sei. Avelino Lopes. Gente linda, maravilhosa. Obrigado, viu? É assim que a gente faz. Recordar, olha, estamos aqui. Olhe para nós. Muito bem. Parabéns, turma. Linda, maravilhosa de Avelino Lopes. Então, nós temos o Código de Ética Profissional e os Códigos de Ética Empresariais. Da profissão, da empresa. Primeiro vamos ver os códigos de ética profissionais. O que são? Olha só. Eles são conjunto de regras estabelecidas pelas categorias profissionais. Eles detalham o quê? Detalham as responsabilidades, direitos e formas de punição caso haja irregularidades. Os códigos de ética profissional, eles estão fundamentados e especificam o que são direitos e deveres de uma profissão. Também fala o que é vetado eticamente naquele exercício profissional e as possíveis punições no caso de desobediência ao código. Os códigos de ética mais conhecidos no Brasil, que são mais falados, são o Código de Medicina, Informática, Psicologia e OAB. Mas, basicamente, toda categoria tem o seu código de ética. Por exemplo, no Código de Ética de Medicina, está lá bem orientado. O médico não pode prejudicar a saúde do paciente. O médico existe para curar. No Código de Ética do Jornalismo, a fonte nunca deve ser revelada. Nem que haja uma pressão judicial, você não deve revelar a fonte de uma informação valorosa. Muitos escândalos políticos e econômicos pelo mundo afora, eles foram expostos pela mídia, pelo jornalismo, por meio de fontes anônimas. E as pessoas diziam, diga a sua fonte para sabermos que é verdade. Jornalista nenhum pode revelar a sua fonte. Olha só, continuando, senão ele não consegue mais trabalhar, não é? Ele tem que zelar para que o que essa fonte disse seja verdade. Aí vai entrar o bom senso do jornalista. Ele vai averiguar as informações que a fonte passou e o texto que ele vai escrever, ele vai apontar o que é verídico e o que não é. Mas ele jamais pode dizer, olha, a minha fonte foi ele. Cobrem dele. Porque, de modo algum, pode uma fonte ser revelada. E, de modo algum, um médico, ele pode prejudicar a vida do seu cliente, do paciente. Turma, cada código de ético, ele especifica o papel da profissão na sociedade e a importância do respeito à dignidade humana no exercício de cada trabalho e ofício. Olha aqui, código de ética, saber se comportar durante o trabalho de fiscalização é muito importante. Aqui é um código de ética do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Ó. Evite postura de superioridade e inferioridade em relação aos indivíduos. Se você vai fiscalizar alguém, uma obra, nem você vai chegar com ar superior e nem você vai chegar assim, olha... Ai. Não, você tem uma dignidade, uma postura. Você não pode humilhar,
mas também não pode ser humilhado. Ter cautela no manuseio de papéis, documentos, gravações e transmissão de dados. Evitar que interesses e interpretações pessoais interfiram na apresentação de dados levantados e estar preparado para tirar dúvidas sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Aqui é um resumo do Código de Ética da profissão. Professor, quem elaborou esse Código de Ética? O Conselho de Ética da profissão. Ele é responsável por definir o conteúdo dos códigos de ética, que depois serão expostos, colocados para a população. Olha só, para a categoria. O Conselho de Ética de uma profissão, ele é formado por profissionais conceituados, escolhidos pela classe profissional que representam. Os médicos escolhem os melhores médicos para comporem o Conselho de Ética. Os psicólogos, os melhores. Professores, fiscalizadores, eles colocam representantes que estejam à altura de representar a classe. Seus cargos são honoríficos, ou seja, são de honra. E tem a responsabilidade ética legal sobre a categoria. Então, esse Conselho de Ética, ele funciona como um tribunal. Ele vai julgar casos em que supostamente a pessoa agiu de modo antiético. Vemos muito nos jornais, não é? Vez por outra uma notícia. O Conselho de Ética de tal profissão vai julgar a conduta de fulano, que é profissional dessa área e que matou a esposa, feminicídio. Vai julgar essa ação antiética. E assim por diante. Olha só, continuando. Código de Ética Empresarial. Gente, o Código de Ética Empresarial, ele está relacionado à empresa. Toda empresa, ela possui também um documento que dita e regula as normas que regem o funcionamento, o seu funcionamento e o comportamento dos seus colaboradores. Normalmente, o Código de Ética Empresarial, ele tem início na identidade organizacional da empresa. Toda empresa possui uma identidade organizacional. O que é essa identidade? É a missão, visão e valores da empresa. É um conjunto de características únicas de cada empresa. E, além disso, o motivo dela existir e os objetivos que ela pretende alcançar. Por exemplo, aqui, ó, Abrigo do Marinheiro. Identidade organizacional. Qual é a visão dessa loja? Essa daqui. Qual é a missão? Esta daqui. Novos contratados dessa empresa Abrigo do Marinheiro. Eles serão apresentados aos valores da empresa. Então, vamos falar para o novo contratado, técnico informática novo dessa empresa. Olha, nossa empresa tem como os valores compromisso com a família naval, que é a nossa razão de existir, ética e transparência, foco na qualidade de serviços, responsabilidade social, simplicidade e agilidade, respeito ao homem e ao meio ambiente. Isso aqui é a identidade organizacional da empresa. Com mais clareza nesse slide, olha só. A missão, razão da empresa existir, o motivo dela ser criada e como ela pretende chegar aos colaboradores, clientes e sociedades. Empresa, MMS Plásticos, não é publicidade. Foi porque eu encontrei na internet, disponível. Obrigado à empresa que coloca essa informação tão valorosa disponível na internet. Então, qual é a razão da MMS Plásticos existir? Essa razão, essa missão, será apresentada aos profissionais da empresa. Olha só, atender às necessidades de nossos clientes, fabricando, comercializando e distribuindo o quê?
chapas, bobinas e resinas plásticas com tecnologia, qualidade, agilidade e eficiência. É a missão. A MMS Plásticos existe para cumprir essa missão. Temos também a visão. A visão é um sonho da empresa, é o ideal. A empresa pensa assim, olha, eu quero, por exemplo, em 2025, estar nessa posição. Essa é a visão, né? Eu quero, em determinada época, ter essa posição no mercado. É o que a empresa busca no futuro. As suas metas e objetivos. Aí o meu amigo Thales Oliveira, ele foi contratado pela MMS Plásticos. No treinamento, o gestor chama o Thales e diz, Thales, nós queremos ser, olha só, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser reconhecidos no mercado como, olha só a visão da MMS Plástico, o principal distribuidor de matéria-prima plástica, agregando valor junto com nossos clientes com soluções técnicas. Além de vender o plástico, quer fazer uma assistência técnica do cliente. Recordam da deontologia que vimos agora há pouco, da ação com a clientela, executar o serviço na íntegra, preço justo, segredo profissional e agregar valor. O que é agregar valor? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma lanchonete. Aí, uma pessoa me pede hambúrguer e Coca-Cola. R$20. Aí o meu garçom leva o hambúrguer e a Coca-Cola, R$20 para o cliente. Mas junto com o hambúrguer e a Coca-Cola, está lá uma balinha de brinde com o nome da empresa. Um gesto que agregou valor, valorizou o serviço, deixou uma boa impressão no cliente, que vai retornar porque foi bem atendido. Olha só, valores, princípios éticos da empresa. Aí então, o Thales de Oliveira, nesse seu treinamento na MMS Plásticos, ele vai se apresentar aos valores. O que são valores? É a base moral da empresa. Aquilo que ela acredita ser certo ou correto. Os valores, gente, eles orientam a postura da equipe, tornando-se a essência do código de ética. O código de ética da empresa, ele está resumido na sua identidade organizacional, nos valores. Então, vamos dizer para o Thales, Thales, aqui nós prezamos pelo profissionalismo. Aqui nós queremos profissionais comprometidos. Queremos que você trabalhe em equipe. Uma cultura do espírito de equipe. Agilidade, flexibilidade e, acima de tudo, ética. Olha só, a palavra ética, ela vai estar presente em todas as identidades organizacionais. Seja com esse nome, seja na essência. E aqui temos, olha só, falar mais um pouco sobre o código de ética, o objetivo geral, os objetivos específicos, os deveres profissionais e depois começarmos as nossas questões. Olha só, o objetivo geral de um código de ética é fixar a forma pela qual determinada classe deve conduzir seu exercício profissional, estabelecendo deveres, valores e normas que servem como padrão de conduta, deontologia. Além disso, gente, o código de ética, ele vai orientar também a sociedade sobre o que deve esperar e exigir de determinada profissão. O grande público sabe a essência do código de ética
do direito, da medicina. Então ele sabe o que ele deve esperar do médico. E ele sabe quando o médico não está agindo segundo o código de ética. Por exemplo, olha só, o advogado, ele não pode prejudicar o cliente. Já pensou? Você contrata um advogado e ele trabalha contra você. O médico, ele não pode debilitar a saúde de um paciente. O médico, ele existe para curar. Se o seu tratamento está debilitando, é um grave atentado, né, ao código de ética da profissão. Turma, além disso, o código de ética ele não é uma lista de verificação do certo ou errado. Ele é um guia para auxiliar a postura profissional. Vem comigo, olha só. Outros objetivos, agora mais específicos. Primeiro, especificar os princípios de uma certa instituição ou profissão diante da sociedade. A sociedade vai conhecer os princípios que regem essa empresa ou essa profissão. Documentar os direitos e deveres do profissional. Dar os limites das relações que o profissional deve ter com os colegas e clientes pacientes. Explicar a importância de manter o sigilo profissional é essencial em muitos casos. Em muitos casos é preciso manter o sigilo profissional. Temos outros objetivos específicos. Olha só, vem comigo. O código de ética, ele também deve estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas práticas particulares. Então, o código de ética, ele vai dar uma visão geral da profissão, não a visão apenas da parte dela ou da atuação de uma pessoa numa situação específica dessa profissão. Pois os principais dilemas éticos não estão restritos a práticas específicas, mas à profissão como um todo. Quando um médico ele comete um erro numa cirurgia, não é só aquele médico que está sendo contestado, é toda uma classe contestada por meio da falha desse profissional. Defender o respeito aos direitos humanos na relação profissional cotidiana. Delimitar e especificar o uso de publicidade em cada área. E também o Código de Ética deve abordar a questão da remuneração e dos direitos trabalhistas. Olha só, gente, quanta coisa maravilhosa. Vamos agora falar sobre deveres profissionais. É o nosso último assunto antes de começarmos as nossas questões. Turma, já falamos sobre dever no início da aula com o pensamento de Immanuel Kant. A perfeição moral é quando o meu dever ele brota da minha liberdade. O dever ele deve ser assumido voluntariamente. Isso aqui é Kant. Na sua profissão, você tem alguns deveres profissionais. O primeiro dever está na escolha da profissão. Por que você está fazendo curso técnico em informática? O que lhe chamou a atenção? E se você escolheu essa profissão, você tem um dever de fazer um excelente curso de técnica informática. Para ser capaz de exercer essa profissão dentro de uma prática de conduta fundamentada em valores, virtudes, princípios éticos e, claro, excelência profissional na qualidade do serviço. Se você escolheu ser técnico em informática, você precisa buscar o conhecimento para ser uma excelente técnica em informática. Se não, se você não for um bom profissional como técnico em informática, aí vão falar, ele foi aluno do professor Marciano. Eu vou ser prejudicado por causa de você também. Olha só, o dever profissional é um alicerce do Código de Ética e fundamenta a postura profissional. Turma, além disso, um dever profissional indispensável é a qualidade do serviço. Eu já escolhi a profissão,
Busca o conhecimento, as habilidades técnicas para desempenhá-la. Busco também conhecimento, habilidades interpessoais para desempenhá-la. Devo desempenhar com qualidade as tarefas. Gente, o trabalho de qualidade, ele identifica uma pessoa que tem caráter. Uma pessoa que é profissional e que exercita a sua profissão com maestria. Quem aceita tarefas sem ter capacidade de exercê-las é antiético. Se você não tem condição de exercer essa tarefa, é antiético você aceitar. Porque você pode causar prejuízos a terceiros. Essa infração ética, ela precisa ser superada pelo dever profissional de buscar conhecimentos. Principalmente na área de informática, em que o conhecimento está sempre se atualizando. Você está entrando numa área em que você precisa sempre se atualizar, aperfeiçoar-se. Não reconhecer que uma decisão possui consequências é uma premissa antiética. Qualidade na execução dos serviços. Turma, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, aqui nós temos as referências para a nossa aula, certo? O livro Ética Profissional, do pensador Antônio Roberto Oliveira, a Constituição Brasileira, Ética Empresarial, de Fernando de Almeida Santos, Ética e Responsabilidade Social, também de Fernando de Almeida Santos. E agora, aquilo que nós esperávamos. Vamos praticar com questões. Vamos praticar. Nossa última meia hora é hora de praticar. Curso Técnico em Informática. Vem comigo. Vamos ver se nós assimilamos bem o conteúdo da aula com algumas questões. Primeira questão. Assinale V, se for verdadeiro, e F, se for falso. Então, vem comigo. Vamos lá, vamos ver se você aprendeu bem. Você é aluno de Avelino Lopes, do Piauí. Você é aluno de São Francisco do Piauí, de São José do Peixe. Turma linda, no capricho, Sebastião Vettel. Só em São José do Peixe, nós temos 15 alunos. São 15 abraços. Olha só. A primeira pergunta, ela vai girar em torno daquele assunto inicial da aula. A deontologia. Vocês lembram o que é deontologia? Será que lembram? Deontologia. Ciência do dever e da obrigação. Então vem comigo, olha só. Vamos falar sobre deontologia. Vamos falar sobre o dever e a obrigação. A pergunta é: assinale V se for verdadeiro e F se for falso. Primeira afirmação. Deontologia é um ramo da filosofia que significa a ciência do dever e da obrigação. Olha, eu acabei de falar sobre isso, não é? A deontologia é a ciência do dever e da obrigação. Então, nem temos o que discutir. Essa primeira afirmação, ela é verdadeira. É um ramo da filosofia moral que aborda a ciência, né? Que é uma ciência do dever e da obrigação. Toda vez que você reflete sobre deveres, normas e obrigações, você está utilizando um pensamento deontológico. Olha só, um nome tão complexo e você utiliza no dia a dia. Eu devo fazer isso? Eu devo deixar de fazer? Eu sou obrigado a fazer isso? Ou eu não sou obrigado? Isso tudo
é uma reflexão deontológica. Vamos lá, olha só. Frase 2. O termo deontologia, ele foi criado para falar sobre o ramo da ética em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. Então, o termo deontologia, que foi criado por um pensador no século retrasado, né, mas nem século passado, ele foi criado, certo, como um ramo da ética. E ele aborda a questão moral, que é objeto de estudo da ética, o dever e as normas. Essa segunda, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. É isso mesmo. É um objeto de estudo, é o dever e as normas, o que fundamenta. Para Immanuel Kant, o que fundamenta o dever e as normas? Para atingirmos a perfeição moral? A liberdade. Eu devo ser livre, tão livre que eu vou agir por dever. Olha só o pensamento de Immanuel Kant. Vamos lá para a terceira. Vou mudar aqui a cor da caneta. Terceira frase. A deontologia é também conhecida como teoria do dever. Verdadeiríssimo. Nem tenho o que discutir, não é, alunos? A deontologia, se ela aborda deveres, obrigações e normas, é óbvio que eu posso chamá-la de uma teologia de uma teoria do dever. Marxismo é uma teoria política. Marxismo, uma teoria econômica. Porque o marxismo aborda a estrutura da sociedade e as relações econômicas nela, fundamentados na relação conflituosa entre burgueses e proletários, patrão e empregado, luta de classes. Então, se a deontologia ela fala de deveres, obrigações e normas, ela é uma teoria do dever. Nada mais verdadeiro. Sequência. V. É a letra A, B, C ou D? Letra A, não é, gente? Letra A. A deontologia é um ramo da filosofia que significa ciência do dever e da obrigação. O termo deontologia foi criado para falar sobre o ramo da ética, em que o objeto de estudo e é o fundamento do dever e das normas. A deontologia, também conhecida como teoria do dever. Tudo isso aqui é verdadeiro. VVV. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo. Olha só, vamos continuar. Nessa nossa meia hora final em que nós vamos responder algumas questões. Segunda, Immanuel Kant. Nós conversamos sobre ele agora há pouco. Sobre Immanuel Kant. Bom, Immanuel Kant ele foi um filósofo que abordou em muitas de suas obras essa questão deontológica. Era um filósofo, falei com você agora há pouco, vou só recordar, ele prezava pelo correto. Ele prezava por aquilo que era denominado perfeição moral. Ele tem duas premissas no seu pensamento. A primeira diz que a minha ação, se ela for vista como um dever, ela adquire valor moral. Aqui estamos falando de empatia compassiva. Uma senhora necessita atravessar a rua e eu sinto o dever de ajudá-la. E, além disso, carregar suas compras.
Se eu sinto o dever, se eu partiu dentro de mim, uma voz gritando, vá ajudar, ajude, 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 essa minha ação ela possui um valor moral. Mas Kant vai dizer que a ação pela ação, ela pode não ser perfeita. Porque a perfeição moral, ela só pode ser atingida por uma dessas opções. Práticas religiosas, uma livre vontade, pela adesão a uma ideologia política, pela adesão a uma organização religiosa. Vamos ver uma por uma. Olha só. Kant, ele fala na ação, enquanto valor moral, como um dever. Não pode ser uma prática religiosa, porque a prática religiosa, gente, ela no fundo, a prática do bem, quando está relacionada, ligada a um pensamento religioso, ela não é feita como um dever. Ela é vista sob a ótica da recompensa. A pessoa religiosa, ela não pratica o bem porque sente o dever de ajudar. Ela pratica o bem porque ela quer, com esse bem praticado, receber uma recompensa, que é morar no céu, ir ao paraíso. Então, se a tua, se a tua motivação é religiosa, como diz a letra A, e como fala a letra D, mas vamos na letra A por enquanto. Se a tua motivação é religiosa, essa tua ação ela não tem valor moral, porque você agiu interessadamente. Você não ama aquela senhora, você quer ir para o céu. A tua ação, moralmente, sob o ponto de vista da deontologia, ela não tem valor moral nenhum. Sob o ponto de vista da tua religião, da tua igreja, ela tem um valor moral. Você vai para o céu. Você é uma boa pessoa. Mas Kant rechaça essa possibilidade pelo seu pensamento. Vamos aqui para a letra C. A letra C diz: adesão a uma ideologia política. É o mesmo pensamento sobre a prática religiosa. Quando eu estou ligado a uma ideologia política, a minha ação, ela também visa uma recompensa. Eu também estou visando uma recompensa. Só que no caso da ideologia política, a minha recompensa não é o céu, mas é, por exemplo, uma vitória política. A pessoa que ajudou a senhora a atravessar a rua, ele é um candidato a um cargo político. Ele ajuda a senhora a atravessar a rua e quando chega no outro lado, ele tira do seu bolso: eu sou candidato a tal cargo político. Eu sou uma boa pessoa. Vote em mim. A ação dele foi motivada pela ideia de recompensa. Eu vou ser recompensado pelo voto. Marxismo também. Vou ser recompensado pelo poder. Os trabalhadores atingirão o poder. A letra D diz, pela adesão a uma organização religiosa. Também não tem valor moral quando a tua ação, teu dever, está ligado a uma orientação de organização religiosa. Porque a igreja diz: faça o bem. Aí você age orientado por essa organização religiosa. Faça o bem, porque assim você vai atingir o céu. A tua ação não tem valor moral nenhum. Não sob o ponto de vista da deontologia.
Porque você busca uma recompensa. Sempre quando você busca uma recompensa, o teu dever não tem valor moral. Ele só vai ter valor moral, segundo Kant, quando ele nascer de uma livre vontade, da tua liberdade. A senhora vai atravessar a rua. Eu sou livre para ajudá-la ou não. E a partir da minha liberdade, eu vou me sentir no dever de ajudá-la. O meu dever vira um valor moral e eu atinjo a perfeição moral. Porque o meu dever não saiu da obrigação, não saiu de uma recompensa, mas da minha liberdade de agir segundo o meu dever. Então a resposta só pode ser letra B. B de bonitos, B de belo. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Agora vamos, olha só, para a terceira questão, gente. Tem a terceira. Ainda temos a quarta, ó. Vamos lá. Terceira. Vamos entrar agora na reflexão deontológica nas diversas áreas. Nós sabemos que a deontologia, ela vai estabelecer reflexões na área da profissão. Deixa eu botar aqui embaixo, organizado. Na área da profissão, das relações entre os profissionais e na relação com os clientes. São 3 dimensões nesse terreno do mundo do trabalho em que vai refletir a deontologia. A pergunta é: qual é a norma fundamental da deontologia na área da profissão? A profissão, o exercício da profissão, como deve ser executado. Vamos ver um por um, descartar o que não serve e acolher o gabarito, a resposta correta. Descartar os distratores e acertar o gabarito, a alternativa correta. Vem comigo, olha só, turma. Na área da profissão, a norma fundamental é o segredo profissional? Não. O segredo profissional, ele está na relação com a... Vou apagar aqui, tá bom? O segredo profissional, ele está na relação com a clientela. Na área da clientela, há 3 normas fundamentais. Uma delas é o segredo profissional. Vem comigo! Letra B. A execução íntegra do serviço, conforme o combinado com o usuário. Veja bem. A execução íntegra. O que é íntegra? É completa. O que você prometeu, cumpra. No Brasil, nós temos um péssimo costume de muitos empresários, muitas empresas, de prometer e não cumprir. Venham aqui, a promoção na nossa loja. Tal produto por metade do preço. Aí você vai lá comprar e chega lá, a metade do preço é para quem fizer o cartão da loja. Prometeu e não cumpriu. Mentiu. Olha, dá até uma rima. Prometeu e não cumpriu, mentiu. Prometeu e não cumpriu, mentiu. Antiético. Eu ando pelo centro, às vezes, e pelo shopping, e agora tem uma prática das lojas, que é a seguinte, você vê... Não sei se é porque eu sou ingênuo também, sabe? Eu sou inocente. Aí eu vejo aqui, em frente de uma loja,
Aí tem um ventilador. Eita, que ventilador é esse aqui, meu Deus? Deixa eu ver. Não. Eu vou botar um celular, uma caixinha de celular. Aí tem lá uma caixinha de celular na loja. Aí tem aqui o preço, né? 390. Aí o celular é de uma marca famosa. Aí você chega e fala, eu quero o celular da promoção. Quanto é que é? Não, o celular aí é 1.170. Não, 1.300, vou botar 300 para a conta fechar. Vou botar 300, tá bom? Aí eu vejo na loja 300. Aí eu achei barato, não é? Pô, é barato, 300. Olha, eu quero comprar esse celular aqui que está aqui na vitrine de 300. Não, você não leu direito. É 5 de 300. O celular é 1.500. Mentira. Mentiu. Falta de respeito ao cliente. Induziu o cliente ao erro. Uma vez eu fui numa loja aqui no Teresina e aí tinha lá a almofada, né? Uma almofada. Ai, meu Deus, que almofada feia. Aí tinha aqui. A almofada era R$15. Lembra como fosse ontem? Aí eu peguei a almofada e levei os R$15 no caixa. Quando eu cheguei no caixa, aí tinha lá. Não, a almofada, ela é R$50. A segunda, se você levar, é que custa 15. Aí eu falei, então tenho que pagar 50 para depois eu pagar 15? É. Prometeu e não cumpriu. Você pode até achar que está agindo eticamente a empresa, mas está agindo de modo antiético. Então, essa execução íntegra do serviço, conforme o combinado, ela tem a ver com a clientela, tá bom? É a clientela, não é na área da profissão. Vamos lá. Letra C. A lealdade e a solidariedade profissionais, evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal. Aqui é na área das relações profissionais, não é na área da profissão. Então vamos lá. A resposta só pode ser a letra D, não é, gente? É a letra D. Zelar com sua competência profissional e honestidade pelo bom nome ou reputação da empresa, da profissão exercida. Quando eu sou um técnico de informática excelente, que executa o serviço com qualidade e com ética, eu estou zelando pelo meu nome e estou zelando também pela reputação da minha profissão. Zelo pelo meu nome, zelo pela minha profissão. Essa é a deontologia na área da profissão. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Que coisa bela. Olha só. Última questão, a quarta. Aqui é a seguinte, ó. Qual é a norma fundamental da deontologia na área das relações profissionais? Então, aqui não estamos na área da profissão, não. E nem na área da clientela. É na relação interpessoal profissional. Nas relações entre os colaboradores. Vamos lá, vem comigo, atenção! O segredo profissional. O segredo profissional, já vimos na questão anterior, que ele está relacionado à clientela. Na relação, a deontologia, a deontologia, quando ele vai refletir na área da clientela, ela vai falar em
3 situações. 2 estão aqui nesse slide. A primeira não, no caso é a última, não é? O segredo profissional. Que o profissional deve manter diante do cliente. A segunda, que na verdade é a primeira, é aqui a letra B, ó. A execução íntegra do serviço conforme o combinado com o usuário. Aqui na área da clientela. Que também diz respeito à qualidade do serviço. E que também diz respeito à transparência do profissional na execução do serviço. Se o profissional, a construtora, vai construir um prédio com os melhores materiais de construção que há disponíveis, para que o prédio seja um prédio sólido, que resista à ação do tempo e também à ação de fenômenos meteorológicos como chuva, terremoto, etc. E aí, o usuário diz, não, esse material é muito caro, usa esse aqui que é mais simples. O profissional tem a obrigação de dizer, olha, ou é o material de melhor qualidade, ou eu não faço. Citei o exemplo do Palace 2. Acho que nos anos 90 ainda, da história do Brasil. Quem tem curiosidade, pesquise o episódio do Palace 2. Foram utilizados materiais de baixa qualidade. Os prédios se dissolveram como se fosse poeira. Muita gente perdeu tudo. E ainda hoje no Brasil, vez por outra, a gente se depara com situações parecidas, de prédios que se despedaçam, seja pela qualidade do material, seja pela pouca, né, manutenção. Olha só, vamos aqui para a letra D. Zelar com competência profissional e honestidade pelo bom nome ou reputação da profissão exercida. Zelar. Quando eu trabalho, meu trabalho é de qualidade, o meu serviço é bem executado, falei com vocês agora há pouco, não é? O meu nome, ele será bem visto na sociedade. E a minha profissão também será bem vista. Então, a resposta só pode ser o quê? Só pode ser a letra C, não é, gente? A lealdade e a solidariedade profissionais. Evitando o quê? Evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal. Resumir todo esse item C numa única palavra. Espírito de equipe. Espírito de equipe. Mas não se esqueçam jamais. Não se esqueçam. Lealdade e solidariedade para o bem. Se alguém está prejudicando os processos na empresa, a minha lealdade e a minha solidariedade não deve me fazer cúmplice do que é errado. Porque essa pessoa que está sabotando a empresa, ela pode e vai levar a empresa para o buraco. Então, letra C, para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela! Faltando 2 minutos e meio para a nossa aula acabar. Olha só, vamos ver a nossa revisão da aula. O que nós vimos hoje, não é? De importante nesse curso de Ética e Relações Interpessoais. Hoje conversamos sobre deontologia, que é um ramo da filosofia moral
que aborda o dever e a obrigação, que reflete sobre o dever e a obrigação. Nós também aprendemos que a deontologia também pode ser o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Então, todas as vezes que você pensa em termos de normas, deveres e obrigações, você está pensando em termos deontológicos. Partindo do pressuposto de que toda atividade profissional é sujeita a uma norma moral, toda, incluindo técnica informática, a deontologia, ela elabora os ideais e as normas que devem orientar a atividade profissional nas seguintes áreas: na área da profissão, na área das relações profissionais e na área da clientela. Fizemos agora algumas questões abordando essas áreas. E também aprendemos hoje que há um código de ética. Esse código de ética é um documento que expõe os princípios e a missão de uma profissão ou empresa. Aprendemos também que todo código de ética ele é baseado, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição Federal, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas e outras fontes. E que há dois tipos de código de ética. Os códigos de éticas profissionais, relativos a uma profissão, como, por exemplo, Código de Medicina, Enfermagem, Psicologia e da OAB, e os códigos de ética empresarial. Toda empresa tem um documento que dita as normas que regulam o comportamento dos colaboradores. Também aprendemos o que são os objetivos do Código de Ética geral e específicos e os deveres profissionais. Em nossa próxima aula, vamos em nossa área específica, o Código de Ética na área da informática. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Espero que tenham apreciado essa nossa aula. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!